Nossa última viagem começa onde a história de Teresina também tem raízes profundas, no Poti Velho. Ali, fé, barro e tradição atravessam gerações. Mas dessa vez nós decidimos seguir adiante. Entramos no Rio Poti de caiaque e encontramos uma cidade diferente, silenciosa, verde, cheia de vida e de surpresas. E o caminho ainda nos levou a um lugar onde a história deixa de ser contada em séculos e passa a ser medida em milhões de anos. Vem com a gente? Tem histórias que a gente encontra nos livros, outras só quando se aproxima o ouvido, toca a matéria, entra na água e deixa o caminho revelar o que vem pela frente. No Poti Velho, a memória está na fé, no barro, no rio e nas mãos de quem aprendeu a viver com ele. E é daqui que começa a nossa viagem. Muito antes da Teresina que conhecemos hoje, esta região já concentrava vida, trabalho, devoção às margens do rio Poti. A pequena igreja é uma das referências afetivas dessa história. Mas até ela guarda uma surpresa. Esta igreja aqui não ficava nessa localização. Essa igreja é muito importante, é uma igreja centenária, mas a igreja original da Vila Nova do Poti, de quase 200 anos atrás, ela ficava localizada na direção do rio. A primeira construção religiosa ficava mais próxima da água. E segundo o professor, o próprio movimento do Poti, com as mudanças naturais do curso e das margens, acabou levando àquela construção, assim como outras edificações daquela época. A igreja seria reconstruída depois, no lugar onde permanece hoje. Como o rio aqui nessa região do Poti Velho, ele vai desmoronando as margens. Até um pouco tempo atrás, um restaurante chamado Pantanal foi da mesma forma a igreja original, ela foi levada pelo rio. Talvez essa seja uma boa maneira de entender o Poti Velho. Durante muito tempo, ninguém apenas morava perto do rio. A vida acontecia com o rio. Ele era caminho, referência para as comunidades e fazia parte até das celebrações religiosas. E dessa relação com a água, nasceu também uma tradição que se tornou uma das marcas culturais de Teresina. À primeira vista, é barro. Nas mãos certas, vira cor, sustento e identidade. No Poti Velho, esse conhecimento atravessou gerações e transformou o artesanato numa das expressões culturais mais conhecidas da cidade. É uma coisa também muito importante, sabe? Essa preservação, né, dessa cultura viva aqui do Poti Velho, que é nós trabalhar com a nossa matéria-prima local, né, que é uma área que nós temos ao lado do encontro dos rios, que antigamente produzia muito tijolo, né? De 2012 para cá, terminou a atividade do tijolo e ficou destinada só à produção do artesanato em cerâmica. E nossa argila é considerada uma das melhores argilas da região Nordeste, entendeu? É uma argila boa, rica em óxido de ferro, entendeu? Onde todo mundo já conhece essa característica que é única e exclusivamente aqui nossa, do Poti Velho. Dona Raimundinha representa quem recebeu esse saber, fez dele um ofício e ajudou a mantê-lo vivo. Mas preservar uma tradição significa também pensar em quem vai continuar essa história. E é essa uma das preocupações de quem trabalha aqui há décadas. Eu, particularmente, tenho medo bastante disso acabar, porque hoje a gente não tem mais novos artesãos. Porque a gente que começou lá de baixo tinha muitos artesãos, hoje em dia a gente tem pouquíssimos artesãos que dão continuidade. Hoje eu digo assim, sinceramente, se eu chegar a faltar, não tem que dar continuidade para mim como artesão. Jimmy conhece bem esse caminho. Artesão há mais de 30 anos e hoje presidente da Associação dos Artesãos, ele não fala apenas do que o Poti Velho já conquistou, fala do futuro. Então a gente está precisando que as entidades dê mais valor ao nosso artesão, que crie um centro de capacitação para novos artesãos, porque senão um dia vai acabar. E esse artesanato, o Polo Cerâmico de Teresina, é muito importante, não só para Teresina, Piauí, o Brasil, o mundo todo. Porque uma técnica só atravessa gerações quando alguém decide ensiná-la e outra pessoa aceita começar.
Há poucas semanas, uma nova artesã iniciou esse aprendizado. Ainda experimenta o barro e descobre movimentos, desenvolve habilidades, mas aos poucos também descobre o próprio talento. Através da minha prima, né, Adriana, que me convidou aqui para fazer parte do grupo dela aqui de artesão. Cada dia é um novo aprendizado. Entre as mãos experientes e as de quem está apenas começando, a tradição ganha a possibilidade de seguir em frente. E o que nasce aqui já ultrapassou há muitos limites do bairro. O artesanato atrai teresinenses e visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo. Mas talvez a força maior continue justamente na origem. É Poti Velho, é Teresina. Muito gratificante morar no Poti Velho e fazer parte dessa história, né? História tão bonita, né? Que é a nossa comunidade, que foi de onde nasceu Teresina, está retratando através das nossas peças, a nossa arte, nossa identidade cultural. E se o barro das margens conta histórias de gerações, para encontrar outras é preciso deixar a terra firme. Nós vamos entrar no Poti. A partir daqui, muda o transporte e muda também a forma de enxergar a cidade. E logo nos primeiros minutos vem a surpresa. Mesmo seguindo contra o fluxo do rio, o caiaque desliza com facilidade. O percurso é tranquilo, quase sem esforço. Aos poucos, o barulho das avenidas desaparece e dá lugar ao som da água, dos pássaros e do remo. A brisa é fresca, garças aparecem pelo caminho e a mata ciliar, muito verde preservada em vários trechos, forma uma espécie de corredor natural acompanhando o Poti. É uma sensação curiosa, a cidade continua logo ali, mas de dentro do rio parece distante. O Poti tem outro ritmo, outra paisagem e quanto mais a gente avança, maior a vontade de descobrir o que vem na próxima curva. E não somos os únicos descobrindo esse cenário. O empresário Diego Bergamaschi nasceu em Brasília e mora em Teresina há 6 anos. Foi preciso trazer a filha, Maria Eduarda, de 8 anos, para que os dois conhecessem juntos esse lado da cidade pela primeira vez. A gente achou que era uma oportunidade para ela agora também descer o rio e ter esse contato com o rio aqui em Teresina, que na verdade a gente passa todo dia pelas pontes, mas a gente não tem o contato e a vivência real com o rio, que é uma pena. Para ela, tudo é uma novidade e o rio parece colaborar. Eu nunca andei de caiaque no rio, aí eu achei muito massa. E não deu medo? Não. Quem percorre essas águas com frequência começa a perceber personagens e pequenas histórias que passam despercebidas para quem vê o Poti apenas de longe. Uma garça, um pato que ficou sem família e uma convivência improvável que acabou entrando para o repertório de curiosidades de quem navega por aqui. São histórias que o rio entrega para quem aprende a observar. A lenda do Marreco Carolino, uma historinha que aconteceu aqui, eu venho acompanhando há 8 meses aí, eu faço a observação de pássaros, então veio um marreco, deve ter fugido de algum cativeiro e veio parar aqui na Floresta Foz, no Rio Poti. E ele foi adotado por uma garça vaqueirinha, a garça aquela que come os carrapatos, que controla os carrapatos da capivara, né? Ela ensinou ele a pescar, não nada muito, ele só pesca de cima das árvores, então ele vive como se ele fosse uma garça. Essa é apenas uma das nascentes que existem nesse trecho para alimentar o rio Poti. Da Ponte Monferraz até a Ponte Juscelino Kubitschek são pelo menos 14. Só essa aqui despeja cerca de 400 litros de água por minuto. É o tipo de surpresa que dificilmente se percebe olhando o Poti lá de cima. Daqui de dentro, o rio revela uma outra cidade.
Mas nem tudo que aparece pelo caminho combina com essa paisagem. Em alguns trechos, o lixo chega às margens e à água, e o contraste é inevitável. No mesmo lugar onde brotam nascentes, onde aves encontram abrigo e a mata ainda resiste, aparecem sinais de uma relação que precisa mudar. Comecei plantando essa semente. E legado é uma coisa que não é uma coisa que a gente deixa para as pessoas usufruírem lá na frente, não. Legado é uma coisa que a gente deixa para as pessoas sentirem já desde agora. Então precisa de atitude. Quando o poder público passa a ser partícipe, junto com a população, aí o negócio acontece. E a população precisa de muita educação ambiental. Até aqui falamos de décadas, de gerações, da história de uma cidade. Mas a próxima parada obriga a mudar completamente a medida do tempo. Aqui, século é pouco. Precisamos falar em milhões de anos. Depois de navegar por uma Teresina tão verde, tão cheia de vida, a gente desembarca em uma outra floresta. Só que essa aqui parou no tempo, há quase 280 milhões de anos. O que à primeira vista parecem pedras são troncos fossilizados, alguns ainda preservados na posição em que estavam quando essas árvores ainda eram vivas. É como se a natureza tivesse deixado aqui pistas de como o mundo era bem antes de nós. E talvez seja esse um dos grandes segredos que o Poti guarda em suas margens. Passado e presente dividindo a mesma paisagem. Uma floresta viva ao redor e outra transformada em pedra, contando uma história de milhões de anos. Poucas cidades podem guardar algo assim no coração da capital. Teresina pode. E quando parece que esse lugar já mostrou todas as suas surpresas, é melhor ouvir. Num lugar em que o tempo deixou tantas marcas, até a pedra encontra um jeito de chamar a nossa atenção. Talvez conhecer Teresina também seja isso, sair um pouco dos caminhos de sempre, porque há lugares que não precisam estar longe para parecer uma viagem. E depois de algumas horas por aqui, fica uma vontade inevitável: continuar procurando o que outras Teresinas ainda estão esperando para ser descobertas. E tem muita Teresina para a gente descobrir ainda, viu? Olha só, há cidades que crescem e há cidades que inspiram gerações. Teresina é assim, uma cidade construída com trabalho, coragem e determinação de um povo que acredita no futuro. Ao longo dos seus 174 anos, a nossa capital transformou desafios em oportunidades, ampliou horizontes, modernizou-se e tornou-se referência em desenvolvimento, empreendedorismo e qualidade de vida. Mas a maior riqueza de Teresina é sempre a sua gente. Pessoas acolhedoras, trabalhadoras, solidárias e cheias de esperança. Gente que valoriza a família, a educação, a honestidade e o respeito. Valores que também fazem parte da história do Grupo Claudino. Há décadas, o Grupo Claudino tem a honra de crescer ao lado desta cidade, acompanhando as suas conquistas e contribuindo para o seu desenvolvimento. Hoje celebramos mais do que um aniversário. Celebramos uma história de progresso, sonhos realizados e novas oportunidades. Parabéns, Teresina! Que o futuro continue sendo construído pela força da sua gente e pela grandeza dos seus sonhos. Grupo Claudino, orgulho de fazer parte da história de Teresina. Olha, talvez seja impossível conhecer completamente uma cidade. Nestes 174 anos, nós tentamos olhar para Teresina por caminhos diferentes. Depois dessa viagem, uma coisa fica ainda mais clara. A cidade continua capaz de surpreender até quem vive aqui e acha que já a conhece. E talvez esse seja o melhor presente de aniversário. Olhar Teresina outra vez para o lugar onde a gente vive, mas com mais curiosidade, com mais cuidado, com mais vontade de conhecê-lo. A TV Cidade Verde celebra os 174 anos da nossa capital, valorizando sua história, sua memória e as pessoas que ajudam a preservá-las. Parabéns, nossa querida Teresina!
e muito obrigada pela companhia. Teresina, 174 anos. Segredos e histórias da nossa cidade verde. Oferecimento: Lojas Mariano. Há mais de 35 anos. Tradição e cuidado com a sua água. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Boa Vista Select. Oportunidade rara com o padrão de sempre. Confiança e inovação em cada detalhe. Gelta Fiat.